Bom dia, meus amigos e minhas amigas. O Brasil parece que é um país que vai mesmo demorar de consertar, demorar de encontrar um caminho para um futuro melhor. Aquele papo do Brasil, um país do futuro, cada vez está mais distante. É melhor até acabar com isso, porque eu acho que isso de ser um país do futuro relaxa o brasileiro, porque eles começam a pensar que o futuro chegará de qualquer jeito, não é assim. Se nós não construirmos um futuro decente, o país não será um país decente no futuro. Mas olha só, eu quero dizer para vocês que eu estou assim, impressionado com a destruição do sistema político brasileiro. O PT, aquele PT que era um partido altamente comprometido com as causas sociais, com a ética, contra a corrupção, contra tudo que estava aí. Aquele partido que tinha uma cúpula que despertou tantas esperanças do povo brasileiro. Um partido que era comandado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, o José Dirceu, o José Genuíno, verdadeiros heróis do povo brasileiro, como era conhecido o Dirceu. O país está total. O PT é um partido totalmente desmoralizado. Eu acho que o PT virou um partido nanico e dificilmente vai se recuperar desta posição de partido nanico. Os seus principais dirigentes foram para a cadeia no julgamento do Mensalão. E repetiram a dose agora com o escândalo da Petrobras. Mais uma vez, José Dirceu está envolvido. Mais uma vez, se percebe com toda clareza que o maior responsável por isso chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele que vetou uma decisão do Congresso de paralisar as obras da Petrobras em função de uma fiscalização do TCU, que encontrou, se defrontou com uma absoluta, uma monstruosa um monstruoso superfaturamento. Ou seja, o TCU encontrou uma situação avassaladora contra a Petrobras. Sugeriu ao Congresso Nacional que paralisasse esta obra para que a fiscalização fosse adiante e consertasse a situação. O Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de então, isso é mais ou menos 2009, atendendo a um pedido de quem? Do Paulo Roberto da Costa, que queria uma solução política, como aconteceu em 2007, segundo ele, o Paulo Roberto da Costa. O Lula, como presidente do país, vetou a decisão do Congresso. Ou seja, chamou a responsabilidade para si. Se ele é o presidente do Brasil, veta uma situação vexaminosa, uma situação clara de desvios de recursos da Petrobras,
significa que eles, olha, não é isso e eu sou responsável. Ele vetou. Eu vou tomar conta do problema. E o que deu? Os seus apadrinhados, o Paulo Roberto da Costa, o Renato Duque, se tornaram os maiores propineiros desse país. Arrecadadores de fundo, de propinas da Petrobras, e distribuíam entre PT, PMDB e PP e os principais dirigentes do PT, obviamente. Não é à toa que o seu Lula está milionário, não é à toa que o José Dirceu hoje é um milionário. Inclusive o José Dirceu, que era tido como guerreiro do povo brasileiro, hoje está sendo chamado do ladrão do povo brasileiro. José Dirceu se tornou um dos maiores ladrões do país. Já foi para a cadeia e vai de novo. Ainda tem um BNDES, ainda, que é coisa pior ainda. Não sei se vocês se lembram, o PT era um partido tão ético, não fazia acordo praticamente com ninguém, para não se misturar com a raia miúda. Tanto que na primeira eleição do Lula, quando ele assumiu o poder, ele não aceitou a participação do PMDB no governo. Preferiu comprar. Começou a compra. Achava que era mais barato comprar a maioria do Congresso do que ter o PMDB como sócio. E deu no que deu. Deu no mensalão e etc. E hoje está totalmente envolvido com o PT, com o PMDB e com o PP. A situação está tão vexaminosa, está tão antiética, tão inescrupulosa a situação do PT, que o PT hoje está pensando no mínimo se igualar ao PMDB. Ele não quer e ele não tem como detonar o PMDB e o PP. Dizer, como ele dizia, que todos eram ladrões. Porque, claro, o PT se tornou mais ladrão do que os outros dois juntos. É um partido que está comandou o superfaturamento na Petrobras, que em volume de recursos é a maior corrupção que há no mundo, que houve no mundo. Esta corrupção da Petrobras. E agora, pasmem, o José Vacari Neto, que evidentemente é um ladrão, como foi chamado na CPI, lá no Congresso, foi chamado de ladrão por um senador. Tete a tete. O José Vacari Neto já deveria ter deixado o partido. Já deveria ter sido expulso do partido. E ele não aceita ser expulso do partido. E não é expulso do partido. Por quê? Tem alguém com medo? Deve estar. Porque ele está dizendo... Ele fez mesmo que ele inicie guerra com a Dilma Rousseff. Quando ela foi demitida, ela foi para a posse da Dilma Rousseff. Não foi chamada, não foi convidada e foi. Mandando um recado, dizendo o seguinte: olha, mexam comigo que vocês verão. A mesma coisa está dizendo o José Vacari Neto. Mas o importante disso tudo, para ver o tamanho que é o PT hoje. Um anão, um dos melhores anões da política brasileira é o PT, em termos moral. Que ele está dizendo, né, que não vão botar o Vacari Neto para fora, porque o PMDB tem o Cunha e tem o Renan também
citado na Operação Lava Jato, ou investigado pela Operação Lava Jato. Ora, quem foi o PT de antigamente, gente? O PT querendo se igualar ao PMDB, dizendo que não bota o José Wacari Neto para fora, porque o PMDB tem o Renan e o Eduardo Cunha investigado pela Lava Jato. É inacreditável aquele PT ético, aquele PT aguerrido. Cadê o Lula? Tá mudo, não fala. Cadê o Zé Disseu? Caladinho. Que era tão fanfarrão quanto o Lula. O PT tá tão pequeno, que o seu presidente, o Falcão, o Rui Falcão, todo dia dá uma declaração de que as doações, o PT não recebeu propina, recebeu doações e foram registradas, e por isso ele não tem medo, porque o PT não deve, está tudo legal, propina, as doações foram registradas no Supremo Tribunal Eleitoral e, portanto, o PT é um partido legal. Ô Rui, não me banca o bobinho, Rui. Você não é bobo. Agora não venha fazer os outros de bobo, Rui. Você está igual o ladrão que assalta o banco, depois vai, pega um formulário do imposto de renda, calcula o imposto de renda sobre o roubo e vai lá e paga no banco com o formulário do imposto de renda. Depois registra na sua declaração de imposto de renda aquela receita recebida. E aí, Rui? Você está fazendo a mesma coisa. Você está enganando aqui. Quem enganar quem? Você está copiando o seu amigo de partido, o seu colega, o José Gabrielli, espertinho também, que a propina não foi da Petrobras, foi do lucro da empreiteira. Ora, o lucro é a diferença entre receita, custos e despesas. É o lucro da Petrobras, da empresa lá. Tá certo? Qualquer empresa do mundo é isso. Receita menos custos e despesas. Dá o lucro. Evidentemente, as empreiteiras, não é? De acordo com os indicados por Lula, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, elas superfaturavam e eles, como diretores da empresa, aceitavam. Obviamente, o lucro dela aumentava substancialmente. E daquele lucro que aumentava substancialmente, ela tirou 50% e deu como doação para o partido que permitiu o superfaturamento da Petrobras. É isso aí, Rui. É isso aí, José Gabriel. E vocês querem agora tapar o céu com a peneira, dizendo uma bobagem dessa, uma idiotice dessa? Arranja outra. Como vocês são incompetentes, não sabem nem roubar. Pois é, meus amigos, é pena de um partido. Eu mesmo admirava o partido no início, o PT, pela ética, pela organização, pela ideologia, né? Partido comprometido com as causas sociais, comprometido com a ética. Hoje esse partido, o sonho é se igualar ao PMDB, porque o José Wacari Neto não vai ser expulso do partido, porque o PMDB também tem 2 investigados na Lava Jato, e como não foram expulsos do partido, o PT não vai expulsar também. Que lógica! A lógica do bandido. O abraço de afogados. Um grande abraço. Partido Nanico, que acho que nunca mais voltará a representar o que representou para o povo brasileiro. Um abraço.